Gabriela Senzuc já está com a gente. Bom dia, Gabi. Bom dia, Marta, para você. Bom dia para todos que nos acompanham em mais uma semana aqui no SC no Ar. Semana que está começando fresquinha, mas é só por agora, né? Mais tarde o calorão volta. Só nas primeiras horas, Marta. O fim de semana já trouxe também, dias bem lindos para a gente. Dias de sol, dias de estabilidade e assim deve ser a nossa semana também. Hoje, gente, novamente a gente tem aí uma massa de ar mais seco predominando aqui em Santa Catarina. Por isso que o nosso mapa vai mostrar sol entre nuvens para todo o nosso estado e o sol continua predominando aqui, principalmente no litoral, onde a gente praticamente não vê nuvens, e também no sul do estado. E nas outras áreas, sol entre nuvens para todo mundo. O dia até está começando um pouquinho mais ameno, como a Marta disse, mas à tarde as temperaturas já sobem. É aquele dia bem típico de outono, que a gente sente as temperaturas mais amenas pelo amanhecer, inclusive com geada lá na serra, daqui a pouquinho a gente traz as imagens, mas à tarde já esquenta. E as nuvens vão aparecer mais pela manhã no norte e também no Vale do Itajaí, mas logo dão espaço ao sol. E no fim do dia, lá no oeste, extremo oeste catarinense, onde a gente tem uma chance aí de pancadas de chuva e temporais mais isolados, principalmente aqui nessas áreas do extremo oeste. As máximas hoje passam dos 30 graus, gente, é um dia quente hoje à tarde, olha só. Máximas de 32 podem chegar aqui em Chapecó, em Caçador 28, Joaçaba, máximas de 30. Em Blumenau 29, Lages um pouquinho mais fresco na Serra, máximas de 24 graus. Lá em Joinville, no norte do estado, pode chegar aos 29, Itajaí 28, assim como em Floripa e também em Criciúma, no sul do estado. Assim devemos seguir a nossa semana, Marta, com estabilidade, sol, tardes quentes e temperaturas mais amenas, mas só no amanhecer, tá? Só nessas primeiras horas que a gente tem um respiro. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes do restante da semana. Gabi já está de volta para a Central do Tempo. Gabriela Senzuc, agora há pouco, a nossa Paula Dal que falou sobre obras, né? Operação interdição da BR-470, disse que poderia ser interditada. Essas obras, né, poderiam não acontecer se chovesse. Não tem chance de chuva hoje. Sem chance de chuva lá para o Vale do Itajaí, Marta. É um dia, no geral, aqui para o estado, estável. Se tiver alguma chance de chuva, como a gente falou antes, é lá para o oeste catarinense, também algo mais passageiro e para o fim da tarde. E a gente falava antes também da geada, né, que foi confirmada. Vim com essa confirmação agora e trago essas imagens para vocês, gente. Olha só, foi confirmada, então, essa geada lá na Serra Catarinense, que não é a primeira de 2026, porque a gente já teve outros registros esse ano, inclusive lá em janeiro. Em São Joaquim, os termômetros marcaram 0 grau e trouxeram a geada, que a gente vê nessas imagens aí do nosso repórter lá da Serra, o Wagner Urbano. Mas outras cidades da região também registraram baixas temperaturas. Em Painel, por exemplo, a mínima foi de 0,8 graus. Essa é a mínima registrada mais baixa aí de todo o nosso ano. No bairro Jardim Bandeira, em São Joaquim, o termômetro marcou 1 grau e também registrou geada. Em Urubici, a mínima foi de 1,7. Urupema, a temperatura chegou a 6 graus e Lages registrou 6 graus e meio. Então, de fato, é a geada registrada aí marcando o nosso outono de 2026. É a primeira da estação, com certeza. Agora a gente fala um pouquinho sobre amanhã, feriado, né, de Tiradentes, muita gente voltando de viagem. O ar seco vai continuar predominando na maior parte das cidades aqui do nosso mapa. Porém, o sol não vai brilhar sozinho, como até então, que ele vem predominando. A gente vai ter um pouquinho mais de nuvens ao longo do dia em todas as regiões do nosso estado. Isso porque áreas de instabilidade, ou seja, nuvens de chuva, se formam entre a Argentina e o Paraguai. E aí o vento joga essas nuvens mais para o Rio Grande do Sul. Por isso que aqui em Santa Catarina, as áreas de divisa com o Rio Grande do Sul vão permanecer com o tempo mais instável, com a presença de muitas nuvens e condição para chuva, principalmente na madrugada e depois entre a tarde e a noite. Aqui no extremo oeste, onde aparece o ícone de chuva, a gente tem chance aí de uma chuva passageira amanhã também, mais para o fim do dia ou na madrugada também. Mínimas e máximas para amanhã, então, terça-feira, olha só. Joinville pode chegar aos 28 graus, assim como Itajaí e Floripa. Criciúma pode chegar aos 27. Lages, máximas de 22, Blumenau, 28. Aqui no nosso Grande Oeste, ficamos na faixa dos 25 aos 28 graus. 25 em Caçador e 28 em Joaçaba e também em Chapecó. Gente, um resumo da semana, porque todos os outros dias dessa semana o sol vai aparecer aqui em Santa Catarina. Não tão aberto quanto no fim de semana,
Vou pedir para a produção colocar aqui na tela, a próxima tela, que a gente tem isso, ó, o resumo da nossa semana. A gente vai ter um pouquinho mais de nuvens. E como a gente tem instabilidade lá no Rio Grande do Sul, as cidades do Grande Oeste, a Serra e o Sul Catarinense, ou seja, as áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, são as áreas onde a gente vai poder ter uma chuva mais passageira que está prevista ao longo da semana. A gente segue assim, com as temperaturas amenas pela manhã, mas sempre aquecendo à tarde. E aí, falando um pouquinho sobre amplitude térmica, que é o que a gente viu hoje, por exemplo. O amanhecer lá na Serra registrou temperaturas negativas. Só que hoje à tarde as temperaturas vão passar dos 30 graus lá no oeste catarinense. E aí a gente questiona como pode, em um dia, tanta diferença nas temperaturas. Essa é uma característica típica de um dia ensolarado de outono, onde não há um ar frio, há um ar muito seco. E esse ar seco vai inibir as nuvens. Então o aquecimento da tarde, que é um ar mais quente, ele é muito leve. Como ele não tem as nuvens para ter essa barreira na atmosfera, ele se perde para os altos níveis da atmosfera, porque ele não encontra essa barreira das nuvens. E aí o ar quente vai subir, um ar mais frio vai entrar, ele é mais pesado, então ele fica na superfície e por isso que a temperatura é tão baixa no amanhecer. E o mesmo vale para o cenário contrário, ou seja, quando amanhece ensolarado, já nas primeiras horas, os primeiros raios solares já aquecem a superfície, que depois de quente repassa esse aquecimento para todo o ar próximo dela. A temperatura vai subindo gradativamente ao longo das horas e isso vai causar a grande diferença, Marta, de temperatura entre o amanhecer e a tarde, que é o que a gente chama de amplitude térmica, que é o exemplo de um dia como hoje, que a gente viu geada na Serra e teremos altas temperaturas previstas para a tarde. E haja saúde para essa diferença, né, Gabi? Com certeza. A gente viu temperaturas próximas a zero, é isso? Sim, um pouquinho abaixo, inclusive lá em Painel, 0,8. E aí, à tarde vai chegar aos 32 lá em Chapecó. Impressionante.